Olá, irmãos. Olá, povo de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a irmã Loide e a nossa palavra de hoje encontra-se no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Tem coragem, não temas, porque eu, o Senhor, teu Deus, estarei contigo por onde quer que fores. Amém, irmãos. Então, conforme, não é? Deus, ele fala no versículo de hoje que ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares por onde a gente for. Então, a gente não deve temer, né? Não devemos ter medo de nada. E devemos sim ter coragem, né? Para seguir em frente em meio às adversidades, né? Da vida ou das dificuldades do dia a dia. E devemos colocar a Ele acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Então, conforme a Bíblia, né, ela descreve, né, a história de um homem, né, chamado Neemias. Neemias, ele vivia em Judá, então, numa cidade muito distante da sua cidade natal. Então, quando certa vez Neemias encontrou-se com um dos seus irmãos, né, em Judá, e Neemias era copeiro do rei, né, nesse caso, na cidade onde ele morava, e ao encontrar-se com um dos seus irmãos, ele perguntou como é que estavam as coisas, né, lá em Jerusalém, e o irmão, né, respondeu a Neemias que as coisas em Jerusalém estavam de mal a pior, ou seja, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, né? E as poucas pessoas, né, que sobreviveram lá viviam em cativeiros, em situações lamentáveis também, ou seja, deploráveis. Então foi quando Neemias, né, ele começou a chorar, né, a ouvir, né, aquela história toda acerca do seu povo, e ele pediu perdão, né, a Deus, pois ele e o seu pai haviam, né, parado de observar os mandamentos, né, da lei de Moisés, né, irmãos. Então, foi quando Neemias orou muito, então foi ter, né, com o rei, né, e pediu ao rei para que autorizasse a ele para que ele fosse a Jerusalém para reconstruir as muralhas, irmãos. E foi quando o rei, né, deu autorização a Neemias para que fosse lá, né, reconstruir, né, a cidade. E depois disso, Neemias pediu ao rei para que ou entregasse, né, algumas cartas para que ele fosse, né, para que ele pudesse passar pela fronteira de Judá e para que ele também entregasse alguns homens, né, na fronteira para que fornecessem madeiras, né, para que ele pudesse usar, né, para fazer assim as portas, né, da cidade de Jerusalém. Foi então quando Neemias partiu, né, e chegou a Jerusalém, e quando lá chegou, né, ele instalou-se durante 2 dias, e Neemias, ele, ele foi, né, ele já estava organizando as coisas, falou com as pessoas que moravam lá, e que ele iria reconstruir, né, as muralhas da cidade.
Então, foi quando Tobias, Sanabalat, né, e um árabe chamado Geshem não gostaram nada, né, de saber que Neemias queria voltar a reconstruir, né, os muros da cidade. Então, foi quando eles começaram a zombar, né, de Neemias. Disseram que aquilo era impossível, que Neemias deveria desistir, né, daquele plano, daquela obra. Pois Neemias respondeu. Ele disse o seguinte: o Senhor, o nosso Deus, é quem nos dará a vitória. Amém, irmãos? Ele respondeu desse jeito. Né? Então, eles continuaram muito bravos, não é? Pois eles não queriam que aquele plano continuasse. Porém, Neemias continuou, né, seguiu adiante e ele convocou vários homens, dentre eles os sumos sacerdotes, e para poderem começar, né, na reconstrução das muralhas. Então, foi quando eles começaram realmente a obra, né? E, porém, Sanabalat, Tobias e o árabe, né? Eles convocaram um grupo, né, de homens para frustrar, né, aqueles planos, né, de Neemias, ou seja, para irem destruir aquelas obras, né, a obra que Deus havia dado a Neemias, de construir as muralhas. Então, foi quando eles, porém, alguns judeus que viviam, né, por perto, né, daqueles homens, eles foram e, e falaram com Neemias, né, antecipadamente, e depois disso, Neemias conseguiu ainda tempo, não é, reunir vários homens, guardas e várias famílias para poderem proteger, né, a cidade junto com a obra, né, para que a obra não parasse, para que de nenhum modo aqueles homens conseguissem, né, destruir aquilo que eles já haviam começado a reconstruir. Né? Então, foi quando Neemias colocou aqueles homens, né, com várias armas de laços, espadas, coraças, arcos, para poderem se proteger. E foi quando aqueles homens, né, quando chegaram lá, perceberam que Neemias, né, e todos aqueles que estavam trabalhando na reconstrução, eles, das muralhas, eles estavam já preparados, né, estavam armados, ok? Estavam bastante armados, e não tinha como, eles eram muitos também, e Neemias, então, ele não teve medo, ele orou também, pediu a Deus para protegê-los. E foi quando eles perceberam, né, que não tinha como eles destruírem, né, as muralhas, então acabaram regressando, né, irmãos. Então, eles continuaram incomodando, só que não conseguiram frustrar, né, os planos que Deus ele tinha ali, né, que ele queria fazer ali, né, a obra que Deus tinha ou havia dado a Neemias, irmãos. Então, foi quando no 25º dia, né, do mês de Elul, ou seja, 52 dias depois, né,
a Neemias ele conseguiu terminar a obra, né? Então, e todos os seus inimigos encheram-se de temor, okay? Eles ficaram muito frustrados e humilhados, pois eles reconheceram que Deus é muito forte, e eles não podiam, não é, frustrar os planos que Deus ele estava realizando ali naquela cidade, né, irmãos? Então, a palavra de Deus ela fala no livro de Salmos 121, capítulo 121, versículo 5, que o Senhor é quem nos guarda, Ele está ao nosso lado, Ele é a nossa proteção. Amém, irmãos? Então não podemos temer nada, porque o nosso Deus, Ele é maior que todos os nossos obstáculos. Claro que os inimigos, eles vão sempre tentar nos desanimar, nos desmotivar, vão tentar nos atacar por todos os lados, não é? Porque o diabo, ele usa assim, as pessoas também para tentar nos fazer mal. E às vezes até parece que eles estão conseguindo de alguma forma, mas na verdade eles não estão, porque a gente deve sim orar muito, devemos nos submeter, né, a Deus, né, em oração, principalmente, conforme o livro de Tiago, né, 4:7, onde a palavra de Deus ela diz que submetam-se a Deus, insistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém, irmãos? Nós devemos orar muito, perseverar, né? E não devemos temer, pois nosso Deus ele é maior que todas as coisas. Okay? O inimigo não tem nenhum poder nem para destruir nem a nossa vida e nem os planos que Deus ele tem na nossa vida para nós, o propósito que ele tem para a nossa vida, nem os nossos sonhos. Okay? Amém, irmãos? Então, eu espero que tenham gostado dessa mensagem de hoje, irmãos. Vamos ficar fazendo uma pequena oração para fecharmos o nosso pequeno curso. Obrigado, Senhor dos Exércitos. Obrigado, Pai Santo, por mais um dia de vida. Queremos te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pelo alimento, pela água, pelo pão de cada dia. E queremos te agradecer, Senhor dos Exércitos, pelo teto, pela tua bondade, por cada suspiro. E queremos te agradecer pelo propósito que o Senhor nos permite viver dia após dia nessa terra. E, Senhor dos Exércitos, queremos te pedir para que o Senhor vá adiante, Senhor, por onde quer que a gente for. Não permita com que nenhum mal nos suceda em nenhum dos nossos caminhos. E proteja-nos a todos nós, Senhor dos Exércitos. Livra-nos de todas as armadilhas, de todos os laços do inimigo contra a nossa vida. Livra-nos, Senhor, dos lábios da mentira, do inimigo. Não permita com que as coisas que o inimigo ele tenta soltar no nosso ouvido se concretizem na nossa vida. Livra-nos, Senhor, de todas as coisas ruins contra a nossa vida. Todos os laços armados, toda inveja, orgulho. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, porque eu agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para tudo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, irmãos, eu trago aqui comigo essas lindas telas, essas lindas e maravilhosas telas, né? Disponíveis a um preço bastante acessível. E para que vocês possam adquirir essas telas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, né? Irei deixar o link aqui abaixo na descrição. E ao comprar essas telas, irmãos, com valor, né? Que vocês forem a comprar essas telas, eu poderia ajudar várias instituições de caridade, né, aqui na África. Então, eu espero que vocês possam contribuir e peço para que não se esqueçam de se subscrever aqui no canal, deixar o vosso like, né, e deixem aí também ficar os vossos comentários acerca da nossa mensagem de hoje e compartilhe esse vídeo também com os amigos e familiares. E que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Hasta la vista.